Vamos continuar então, vou fechar aqui a aplicação, deixa eu ver quantos caras eu tenho aberto aqui, vou fechar esse daqui da aplicação 2. Deixa eu ver quem é esse daqui, é o da aplicação 1, posso fechar também. Esse é o ngrok, deixa ele aí conectado. Esse é daquela primeira aplicação que eu criei, My App. Aqui é o meu servidor. E aqui é o prompt que eu chamei o meu servidor. Tá? Chamei antes de iniciar as videoaulas, deixa ele aberto aí. Pronto, o que eu vou mostrar para você agora é o seguinte. Ó. Nessa mesma pasta aqui, nessa mesma página, Get Started Web, nós temos o caminho para a FAQ, que eu já mostrei para você, né? Essa daqui, ó, Web FAQ. Vou entrar nela de novo. E nessa Web FAQ, nós temos uma perguntinha aqui sobre debug, tá? Como é que eu debugo, né? Como é que eu faço o debug de uma aplicação web? Daí ele aponta para esse Flutter DevTools. Eu vou abrir isso numa nova aba. E aqui ele vai começar a falar sobre esse DevTools, né? O que é esse DevTools, como é que eu utilizo ele, o que eu posso fazer com o DevTools. Daí ele diz, olha, você pode inspecionar o layout de visualização, né, da sua aplicação, diagnosticar, debugar no nível de código, debugar a memória, analisar os logs. Ele mostra aqui ele funcionando, esse DevTools, tá bom? DevTools in Action. Como é que eu instalo o DevTools? Aí ele mostra como utilizar o DevTools no Android Studio, no VS Code e através da linha de comando. Então vamos começar com essa daqui. Vamos começar com a linha de comando, tá? Para instalar o DevTools, ou você chama um pub global, ou você chama um Flutter global, tá? Então deixa eu abrir aqui um prompt qualquer. Eu vou abrir esse prompt a partir da aplicação 2. Deixa ele aberto aí. E eu vou trazer esse comando aqui, ó. Flutter pub global activate DevTools. Vou colar aqui. Esse comando ele poderia ser digitado em qualquer lugar, tá? Em qualquer pasta do prompt, porque o meu Flutter está instalado de forma global, tá bom? Então pronto, ele vai fazer isso daí, vai analisar esses pacotes, né, vai adicionar esses carinhas aí e vai ativar o DevTools. Pronto, já está feito. Depois, ele pede para nós executarmos o servidor de aplicações do DevTools, tá? Eu vou utilizar novamente o Flutter pub global para fazer isso, ó. Tá? Já que meu Flutter está no meu path, né? O seu também deve estar. Vou copiar esse comando, vou colar aqui, e ele vai instanciar um servidor nesse endereço, ó, 127.0.0.1, que é o localhost, na porta 91.0.0. É exatamente o que ele diz aqui, ó. Você vai ver um output, uma saída que vai parecer com algo assim, 127.0.0.1.91.0.0, tá lá, a porta 91.0.0 é a porta que o DevTools está ouvindo, né? Ele está esperando uma conexão naquela porta, tá? Agora eu vou iniciar uma aplicação para ser debugada. Qual é a aplicação que eu vou iniciar para ser debugada? Vai ser a aplicação 2, né? Aqui eu já não tem como eu iniciar a aplicação 2 por aqui, porque agora o DevTools foi iniciado nesse prompt. Então eu vou novamente aqui na aplicação 2, vou abrir uma outra pasta com ela. E vou chamar, né, ó, Flutter run-d Chrome. Ele vai instanciar, né, ele vai executar essa minha aplicação no navegador, tá? Depois que eu executar essa aplicação no navegador, vamos continuar aqui no passo a passo, ó. Depois que tiver executado, eu vou saber qual vai ser o endereço que a minha aplicação está rodando. Deixa eu executar aqui. Está tentando se conectar com a instância do navegador. Deu certo de primeira. Pronto. Esse é o endereço, ó, da minha aplicação, tá? Debug Service Listening On, nesse endereço, tá? Então eu vou dar um Enter para copiar esse endereço.
Daí ele diz o seguinte, ó, o que é que você faz? Você vai abrir o DevTools e vai conectar no alvo, na aplicação alvo. Para eu abrir o DevTools, eu venho nesse endereço aqui. Então tá, eu copiei aquele endereço, mas eu vou ter que utilizar esse aqui primeiro, né? Vamos aqui pelos prompts que estão abertos, olha. O DevTools, ele está sendo executado nesse endereço, tá bom? Na porta 9100. Vou copiar isso aqui, vou pressionar um Enter, ele copiou. Daí aqui do ladinho da minha aplicação eu vou abrir uma aba e vou acessar o DevTools. Daí ele pergunta para mim, ô amigo, qual é o endereço da tua aplicação para eu conseguir me conectar com ela? Ah, o endereço da minha aplicação é esse aqui, ó. Tá? Vou pressionar um Enter, vou colocar aqui e vou conectar. Pronto, ele conectou. Quando ele conecta, ele já coloca de cara aqui a árvore dos meus widgets. Tá? Então eu tenho aqui a root, tenho my app, veja que o root aqui, ele tem um multi-provider, daí ele tem um listenable provider do tipo banco view model, multi-provider, material, banco list page, que tem um scaffold, tem um refresh indicator, tem uma scroll bar, que tem uma list view, que tem uma data table, e aqui vem cada item da data table. Tá? Texto 1, Banco do Brasil, o endereço do banco, daí vem o outro código do segundo banco, estou na segunda linha no caso aqui. Legal, né? Então você consegue analisar a árvore de widgets da sua aplicação aqui, tá? Muito bem, você pode também ligar algumas coisas vinculadas ao seu debug, né? Por exemplo, aqui na minha aplicação, ela está aqui do lado, tá? Eu não tenho um banner de debug, mas se eu ligar esse cara aqui, provavelmente ele vai aparecer. Bem que nós desligamos esse banner lá, né? Que provavelmente era para desligar o banner, tá? Debug Painting. Ó, ele vai pintar. Enfim, daí você vai analisando para que serve cada um desses carinhas aí, tá? Ele já deixou de pintar. Tem um timeline. Ela está desabilitada. Vamos ver de novo aquela mensagem. Está desabilitado porque você não está rodando uma aplicação Flutter. Mensagem estranha, né? Mas que você pode analisar na documentação por que essa mensagem apareceu, tá? Para cada guia dessa daqui, tem a documentação aqui embaixo. Olha. Então, se você quer saber como utilizar esse Flutter Inspector, você clica aqui no Flutter Inspector Docs e a documentação vai te explicar do que se trata. Como é que utiliza. Olha só. Como é que utiliza cada um daqueles botões. Você pode se aprofundar nisso daqui, caso você deseje, tá? Voltando aqui, nós temos memória. Daí ele informa que nós estamos utilizando a aplicação no modo de debug, então isso daqui não faz muito sentido, executar o teste de memória em modo de debug. Como é que funciona essa parte da guia de memória? Memory, você vem aqui no Memory Docs, novamente ele vai te mostrar para que é que isso serve, como é que você utiliza aquela guia, quais são os indicadores e tudo mais. Tá? Importante para saber quanto a sua aplicação está consumindo aí de memória, né? Voltando aqui, performance. De novo ele menciona que nós estamos em modo de debug, então não faz muito sentido startar isso daqui. Mas como é que funciona? Você vem aqui no Performance Docs e ele vai explicar qual é o objetivo daquela guia, tá? Retornando aqui, nós temos um login. Aí nós temos o Login Docs e de novo ele vai te explicar para que ele serve, tá? Todos os logs que você tem na aplicação, eles vão aparecendo ali, tá? E por fim nós temos o Debugger, né? E aí você pode debugar a sua aplicação aqui. Tem o call stack, que é a pilha de chamadas, tem as variáveis, tem os breakpoints e aqui tem os arquivos que nós temos na nossa aplicação, né? Então, por exemplo,
Se eu vier aqui no main Dart e quiser colocar um breakpoint no setup locator, por exemplo, nessa linha eu cliquei ali, o breakpoint já aparece. Se eu recarregar a aplicação, ele vai parar nesse breakpoint aqui, tá? Eu consigo debugar minha aplicação aqui, tá? O que eu notei é que alguns arquivos aqui não vão acessar, não vão aceitar o breakpoint, tá? Então, por exemplo, se eu quero saber se a minha chamada no servidor está funcionando, eu venho aqui em Banco Service, daí eu coloco aqui um breakpoint no response para eu saber se está voltando alguma coisa lá do meu servidor. Então ele não aceita, tá? Não aceita esse breakpoint aqui. Existem alguns comentários aí na internet, né, em relação a isso, tá? Mas não vi nada plausível ou uma explicação que mostrasse o porquê disso estar acontecendo, tá? Daí eu vou mostrar uma coisa interessante aqui para você, que é a seguinte. Deixa eu voltar aqui no main Dart, vou colocar o breakpoint aqui no locator, vou tentar executar de novo a aplicação para ver o que vai acontecer. Ele limpou o breakpoint que estava aqui, né? Então é uma issue, tá? Um probleminha que tem aqui nesse debugger, né? Também está documentado lá na internet. Caso você recarregue a sua aplicação web, ele vai limpar os breakpoints que estão definidos, tá? Então não está muito legal ainda essa parte do debug aqui dentro da aplicação web, debugando com o DevTools, tá? Agora, se nós viermos no nosso servidor e tirarmos, por exemplo, o CORS, eu vou comentar o CORS aqui, ó. Vou parar o servidor. Parou. Daí eu vou executar o servidor de novo. Ele está construindo ali embaixo. Quando ele terminar de construir, eu vou pegar esse meu endereço aqui. Vou copiar. Veja que agora algumas outras mensagens estão aparecendo aqui. Você vai dar uma analisada nessas mensagens, vai verificar por que elas estão aparecendo, porque agora nós estamos utilizando um browser, né? Acessando a nossa API REST, né? Mais uma aplicação cliente, né? Não é uma app que está acessando a nossa API REST. É um navegador, é um browser, tá? Então, a forma de comunicação é um pouquinho diferente e algumas mensagens podem aparecer aqui, tá? Como essa, por exemplo, esse 304. Por que apareceu essa mensagem? Se você analisar esse código 304, procurar por ele, sozinho você já vai entender por que é. Se procurar por ele vinculado com Flutter, né, lá no Google, você vai entender que tem a ver com a aplicação Flutter para o web. A forma como ela se comunica, né, como qualquer outra aplicação web se comunica com um serviço REST, tá? Com uma API REST. Pronto, eu iniciei aqui o meu servidor. Daí, ó, o endereço aqui é o mesmo ainda, né? Deixa eu só executar de novo para ver se ele vai trazer os bancos. Ainda não. Às vezes o meu servidor Node ele demora um pouco a acordar. O endereço é o mesmo, né? Tá correto. Está retornando um 502 bad gateway. Agora ele retornou lá que não achou essa rota. Vamos no banco de novo. Pronto, finalmente ele acordou e trouxe o banco para mim. Tá? Primeiro ele retornou 404 e agora sim
1.200. Pronto, meu servidor está ativo. Inclusive ele fez lá um select, né, para ele retornar os bancos aqui no navegador. Ok. No entanto, o CORS não está mais habilitado, tá? O que é que eu vou fazer então? Eu vou fechar essa minha aplicação aqui, ó. E aí ele fechou todo o Chrome, né, quando eu fechei a minha aplicação. Vou voltar aqui e vou chamar a minha aplicação de novo, tá? Lembrando que o DevTools ainda está ativo. Se eu chamar ele nesse endereço, eu vou conseguir conectar com a minha aplicação. Então, vou chamar aqui o Flutter Run -d Chrome. Essa aplicação ela vai abrir, vai tentar se conectar com o servidor. E no servidor eu vou limpar o console. E eu vou deixar aqui o ngrok também ativo para a gente ver o que vai acontecer. Veja que eu tenho um último 200, ok. O browser já apareceu ali, ele está tentando se conectar com o browser. Ele conseguiu. Apareceu um outro 200 aqui agora, ó. Ele fez a consulta no banco, lá no servidor, mas ele não carrega nada aqui nunca, tá? Ok. O que eu vou fazer então? Vou abrir uma nova guia. Vou abrir o DevTools. Nessa guia. Ele vai perguntar qual é o endereço da minha aplicação. O endereço da minha aplicação agora é esse aqui de baixo, ó. Enter para copiar. Vou colar aqui. Conectei. Na parte debug, eu não vou conseguir debugar partes do meu código, né? A parte que mais me interessa seria saber o que é que está acontecendo quando eu venho aqui no banco service. Será que eu estou tendo retorno? Né? Então eu queria colocar um breakpoint aqui para ver o que está vindo em response, mas eu não consigo, tá ok? Tá bom? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, ó, todo tipo de exceção que acontecer, tá? Daí eu vou na minha aplicação e vou recarregar ela de novo. Quando eu recarregar ela de novo, aqui no servidor eu vou limpar o console, vai aparecer um outro select. E aqui no ngrok, veja que eu tenho dois últimos 200 ok, vai aparecer um outro 200 ok, tá? Então vamos lá, vou recarregar. Vou deixar o servidor e o ngrok aqui para a gente ver. Tá lá, apareceu um select, então ele foi no servidor, fez o select. E ele retornou um 200, minha API REST está perfeita, aparentemente, né? Aqui, na minha aplicação, nada acontece. Mas se eu vier aqui, será que eu tenho alguma pista do que está acontecendo? Pelo visto, não, né? Se bem que ele deu uma pausa aqui, onde é que ele está pausado? Ele está pausado em algum lugar, ok? Então eu vou pedir para ele dar um resume. Marquei os dois caras ali de novo, resume. E aí sim, ó, apareceu alguma coisa aqui para mim. Aparece esse erro, olha. Se você procurar por esse erro vinculado a Flutter, aqui no Chrome, no Google, né, você vai descobrir alguns links que vão deixar claro para você que existe algum problema relacionado a CORS, tá? Esse carinha aqui, ó, CORS, que inclusive eles bem que nos avisaram, né? Aqui na FAQ, quando você está lendo sobre a FAQ, chega um momento que ele diz, ó, amigo, cuidado, hein? Cuidado com o CORS. Implemente o CORS, porque aplicações web, elas precisam, ou elas possuem, restrições de segurança especiais. Se você tiver algum tipo de problema, verifique se o servidor web que você está acessando está setando o CORS corretamente, tá bom?
Então, eles já deram a dica aqui, né? Caso você esteja enfrentando um problema estranho, verifica se é o Chorus, tá? No nosso caso, esse problema que apareceu aqui era o Chorus, né? Então, nós habilitamos o Chorus aqui no nosso servidor e o problema sumiu, a aplicação começou a funcionar. Mas veja que não foi muito simples de encontrar isso daqui, né? Você poderia passar aí, eu vi alguns comentários na internet de pessoas que passaram 4 dias, 2 semanas atrás desse problema e finalmente conseguiram descobrir que o problema era com o Chorus, né? Pela dificuldade de você debugar a aplicação web, né? Mesmo utilizando aqui pela linha de comando DevTools, você viu que é meio complicado de você encontrar esse problema. Mas enfim, você já sabe o que é, né? E como eu mencionei anteriormente, vocês dos outros servidores que não estão utilizando o Node, habilitem o Chorus no seu próprio servidor para vocês fazerem esse teste da sua aplicação rodando no navegador, tá bom?